Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga. Hoje eu vou apresentar essas duas HQs. Volume 1, né? E o volume 2. É o Little Monster. Uma tradução assim bem literal, são crianças vampiros. É do Jeff Lemire e do Shin Nguyen, da editora Darkside. Bom, eu não vou contar a história, tá? Mas eu vou apontar alguns temas que me chamaram a atenção. Geralmente, quando eu aponto alguns temas, algumas pessoas podem entender como spoiler. Então, assim, aquelas que têm grande, dificuldade de lidar com spoiler, se tiver interesse, primeiro leiam os dois livros e depois venham assistir a resenha, ok? Então, é uma história de crianças que ao longo dos séculos foram sendo transformadas em vampiros por um grupo de anciões vampiros que previram o futuro, o fim da sua raça. E diante desta verdade, bolaram um plano para que sua raça se imortalizasse em crianças. Já que, apesar de viverem muito tempo além da vida do humano, eles não eram imortais, eles morriam. E o quadrinho, então, conta a história dessas crianças. Quando eu falo que elas foram sendo transformadas ao longo dos séculos, eu vou colocar aqui, essas informações estão espalhadas entre o volume 1 e o volume 2. Eu só peguei aqui para vocês terem uma noção de quanto tempo eles ficaram, com essa tarefa e quanto tempo também essas crianças, se tornaram vampiras, Então, tudo se iniciou em 1763, na Floresta Negra, com Homeka, que chamam de Home. Em 1876, Vitória, Vic, não fala muito bem a localidade, Em 1933, na Nebraska, os gêmeos Ronnie e Raymond. Em 1945, em Hiroshima, com Iui. Em 1961, Berlim Oriental, Lucas. Em 1979, Inglaterra, Bates. E 2029, Orange County, que é o Billy, e aí eles colocam a segunda pandemia. Já nesse 2029, é o apocalipse mesmo, aconteceu catástrofes e tal, o mundo, o caos, quase não se tem seres humanos, ok? Bom, então o primeiro volume, ele foca na vida das crianças. Elas passaram séculos, eles escolhem um local, eles passaram séculos esperando a volta dos anciões, Convivendo com 3 regras básicas, que eu já vou explicar para vocês. O segundo volume se desenrola quando um grupo de crianças desrespeita a principal lei deles, que é não comer carne humana. Então, aqui no segundo volume vai mostrar as consequências das regras dessa lei, ok? Bom, então as 3 regras, que eles foram instruídos que eles não podiam sair desse local. Esse local era um local protegido para eles até a volta dos anciões. Eles tinham que dormir no local de sono, ou seja, sempre no mesmo local, é como se fosse o ninho, Não podiam se expor ao sol, que isso aí é uma coisa que toda história de vampiro parece que é básico, e principalmente não comer carne humana, Bom, aí eu vou colocar o que eu entendo em termos de dinâmica psíquica, Local de sono. Por que elas tinham que estar, podiam perambular, brincar, não sei o que, sair um pouco, mas dormir no seu local de sono.
Essa regra me lembra Drácula de Bram Stoker, que quando ele vai para a Inglaterra, ele leva montanhas de terra para que ele possa dormir no seu local de sono, né? Então, assim, o local de sono é um local para recarregar as suas energias físicas e psicológicas, é um elo com os seus ancestrais, com as suas raízes. O seu significado, no meu entendimento, tá? É como a necessidade do ser humano, porque antes deles serem vampiros, eles foram humanos, mas continuam sendo humanos. Vamos dizer que eles acrescentaram, né, uma potencialidade, mas eles continuam sendo humanos e, portanto, continuam tendo necessidades humanas. Uma necessidade humana é nunca perder os laços de origem, a sua raiz de origem. O ser humano tem a necessidade de saber sobre suas origens, a sua linhagem, uma necessidade psicológica de pertencer a algum lugar, a ter uma referência, uma família, um local ao qual ele chame de seu. Porque, afinal, nós, seres humanos no planeta, somos passageiros. A gente só está de passagem. Em relação ao tempo do planeta, a gente é assim, um segundinho. Então, talvez é por isso essa necessidade humana de nós estarmos sempre, de alguma forma, ligados às nossas origens, aos nossos ancestrais. Lugar onde que nos dê pertencimento, nos dê essa coisa da vida, da energia, tá? E por isso, muitas vezes, também, as pessoas adotadas, né, em uma etapa da vida, geralmente elas têm necessidade de saber da sua origem. É um dos grandes fatores do adotado, por essa necessidade que é humana, ok? Bom, e não comer carne? Expor ao sol é aquela questão, né? A claridade, a luz, queima a pele e tudo mais. E talvez expor ao sol a claridade, visibilidade diante da monstruosidade que eles se tornam. Poderia ser, né? Uma das coisas também que dessa regra, né, que me chamou a atenção foi o não poder comer carne humana. Eles comiam bichos, né? Ratinhos, coelhos, o que eles encontrassem, menos os humanos, tá? Bom, o que a história mostra, tá, é que ao não se alimentar de humanos, mas apenas de animais, as crianças eram amorosas, sociais, empáticas. Dá para ver quando mostra, principalmente no primeiro, né, como que elas viviam. Elas tinham as suas picuinhas, porque na verdade não se fala a idade deles, mas pela aparência se vê entre pré-adolescente e adolescente, né? Então, assim, viviam numa boa, tá? Sem maiores conflitos entre eles. No momento em que alguns comeram carne, eles se transformam automaticamente e se tornam ferozes, violentos, capazes de matar o outro que conviveu por séculos com eles. Então, a transformação, ela é radical. A necessidade deles de alimento, então, duplica. Mas aí a força deles também, eles ficam mais ágeis, tudo se acende neles. É aquela coisa, né, entre aspas, né, da criança para o adulto. Então tudo se acende, tudo se aumenta, as forças, a capacidade deles. E a ferocidade, a violência, a disputa, né? Conjecturando aqui, né, que as crianças, né, elas perdem a sua inocência ao se tornarem adultas. Elas ficam competitivas, despertando uma instintividade que até então estava adormecida. Porque, mais uma vez, antes de serem crianças vampiros, elas já eram crianças.
Portanto, elas vieram com o nosso arcabouço de instinto, de sobrevivência, de autopreservação e tudo aquilo. Só que era como se estivesse adormecido, dormente. Mas, ao comer a carne, tudo isso irrompe e essa película, né, esse véu que elas tinham, vai embora. E elas se tornam verdadeiramente adultos, com toda a complexidade de um adulto. Tá? Vamos ver aqui. Eu acho que é isso. Tá? E talvez por isso, né, que os vampiros escolheram crianças, né, para eles, tipo assim, para continuar a linhagem deles, né, para que eles se tornassem imortais. Porque uma das falas do vampiro, num dos momentos aqui da história, ele fala assim: quando impedimos que se alimentassem dos homens, vimos que não envelheciam nunca. Tá? É como se o organismo tivesse suspendido, né, todo o seu processo, e eles ficavam eternamente naquela fase, naquele corpo e naquele psiquismo. E aí vem a tal da eternidade, né? Os anciões tinham o poder de observar o passado, porque eles tinham muita memória, né? Vivendo séculos e séculos, eles viram muita coisa, né? Na memória. Eles viviam o presente, né? Eles de uma certa forma, eles estavam junto com toda essa transformação humana, com toda essa evolução. Eles observaram, eles estiveram, eles participaram de tudo e, ao mesmo tempo, eles tinham a intuição do futuro, que não era bom. Eles viam um futuro negro, eles viam um futuro, inclusive para eles, de aniquilação. E uma das frases que me chamou a atenção é: porém, por mais que o mundo mudasse, porém, por todo o acompanhar da toda a evolução humana, tecnológica, racional, intelectual, a humanidade permanecia mesmo, ou seja, o psiquismo humano, ele evoluiu muito pouco. O mesmo ódio, os mesmos medos, os despedaçando. Por isso que eles arriscaram, né, esse plano de tornar as crianças vampiros, que daí eles se imortalizariam, porque os homens iriam ser extintos com o tempo. Por essa nossa lentidão, será? Nossa lentidão de nos desenvolvermos muito no lado biológico, não, porque o corpo ele até que ele teve evolução, mas nos desenvolvermos muito na questão da razão, da intelectualidade, dos instrumentos, da tecnologia, mas muito pouco no psiquismo. Ou seja, nós ainda continuamos sendo moldados pelo instinto, pela ação, pela reação, pela emoção. É papuf. Vocês acham que a gente evoluiu muito? É isso aí. Uma fala que denota que os seres humanos, apesar de todas as conquistas tecnológicas, ainda não alcançaram a verdadeira humanidade. Ainda somos levados pelos instintos de sobrevivência, pela autopreservação. Os nossos medos continuam a nos assolar, repercutindo na nossa desconstrução. Não é verdade, não é?
Bom, mas antes de serem vampiros, um dia eles foram humanos. Humanos que, após a transformação, por terem adquirido maior força, percepção, intuição, tempo maior de vida, de forma geral, indica que com o tempo eles se tornaram mais sábios, no caso, os anciões, tá? E apesar de todo o poder de sabedoria, o desejo da imortalidade continua. Eles eram humanos, é que a gente, né, volta a dizer, antes eles não perderam as questões humanas. E uma das maiores questões humanas é esse desejo, se querer conquistar a imortalidade. Então, eu entendo que a mensagem pode ser que por mais poder, por mais tempo de vida, por mais sabedoria que o homem possa conquistar, o desejo da imortalidade faz parte do ser humano. Sempre vai existir, enquanto nós tivermos essa dinâmica psíquica, essa imaturidade em evolução, graças a Deus. Bem lenta, né? Mas em evolução. A gente acaba vendo aí algumas figuras que foram muito humanas, verdadeiramente humanos, com amorosidade, com compaixão, compartilhar. E hoje a gente também vê pequenos núcleos, né? Pequenos grupos, porque senão também o mundo já estaria destruído, né? Claro que existe, né? Por pequenas frações, continua-se essa evolução da consciência para uma maior humanidade. Mas em termos da população geral, acredito que vai levar muitos séculos ainda. A não ser que aconteça alguma coisa que acelere esse processo. Do jeito que está, vai demorar bastante tempo. Eu vou mostrar algumas imagens para vocês, então, para vocês verem, né? Eu não contei a história, dei algumas, né? Infelizmente, porque senão também eu não consigo falar nada, né? Dei algumas aí, alguns... sei lá se são spoiler, né? Mas, enfim, falei alguns detalhes. E eu vou mostrar agora algumas imagens para vocês também terem uma ideia, né? De como que é. Primeiro, deixa eu só ampliar aqui, porque daí eu consigo mostrar melhor para vocês algumas imagens, tá? Ó, as crianças, esse é o do primeiro volume, tá? Ele é preto e branco, de vez em quando ele tem aí um coloridinho, ó, mas é bem pouco, tá? O fato é o preto e o branco e o cinza, né? Ó, aqui. Aqui. E aqui. Então, essas são as imagens do primeiro, tá? Agora eu vou mostrar um pouquinho a imagem do segundo. Tem um marcador aqui que não é daqui. Ele não veio com marcador. Podia ter vindo, né? Com fitilho, alguma coisa. Pelo preço, né? Mas enfim. Olha o símbolo da eternidade. Aqui, tem umas páginas, né, que coloridinhas que mostram os capítulos, né? Deixa eu ver aqui mais alguma colorida bonita para vocês verem. Se tem mais alguma aqui. Essa não é muito bonita não, mas é coloridinha, olha lá, ó.
Vamos ver outra. Nossa, é sem graça. Ah, essa aqui. Essa aqui é bacana, colorida. Ó, que legal. Vendo? E é isso, né? São complementos, né? Tem que ler os dois, né? É uma história única, formada em 2 volumes. Se vocês gostarem do gênero, né? Não é uma coisa violenta, assim, não. É muito mais dinâmica psíquica, é muito mais o que é o ser humano do que propriamente violência, alguma coisa assim, tá? Pra quem gosta, é bacana, vale a pena. E é claro que pode ter muitas outras reflexões. Eu não quis falar muito, porque senão você acaba entregando muito o quadrinho, né? Aí fica chato também para as pessoas que querem ler. Ok? Então é isso. Espero que tenham gostado. Compartilhem. Deem um like. A gente se vê no próximo olhar.